Oi, doutor Tiago. Oi, Jaqueline. Oi, Carol. Oi, Renata. Olá, doutor Tiago, tudo bem? Olá, boa noite, Camila. Tudo bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. O áudio aí tá bem também? Tá bom? Também, estou te ouvindo bem. Que bom. Bom, boa noite a todos que estão entrando aqui para participar dessa live com a gente, né? Eu sou Camila Nunes, esse é o doutor Tiago Coronato. Ele é psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, né, doutor Tiago? Exatamente. E para a gente começar, eu queria muito agradecer, né, a sua disponibilidade. Você aceitou com tanta gentileza, né, e com tanta generosidade esse convite para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre saúde mental. Muito obrigada, viu? Não, certamente é uma honra, Camila. Eu te agradeço o convite, né? Então vamos construir aqui uma coisa bem bacana na noite de hoje. Eu acredito muito em espaços de troca, né? E eu acho que a gente só soma quando a gente conversa, a gente só contribui e todos ganham, né? Todos saem ganhando. Eu escolhi falar, doutor Tiago, sobre essa questão, né, do momento de ir ao psiquiatra, do momento de buscar ajuda, porque eu percebo que essa ainda é uma questão que vem muito carregada de dúvidas, de inseguranças, de medos, né? Então, eu percebo isso aqui no consultório. Eu não sei se você, no consultório, também percebe essa questão. Esse é um desafio, acho que de todos os dias da nossa profissão, né, Camila? A gente vai falar bastante a respeito disso, né? Do estigma que ainda a doença mental agrega, né? Então, é importante que a gente tenha esses momentos onde a gente possa fazer psicoeducação, né, para a população, para as pessoas, para que eles entendam, né, e que a gente consiga desmistificar tudo que há em torno, né, da doença mental, do tratamento da doença mental. Eu acho que hoje é um bom caminho assim para todos que estão aqui nos assistindo, né, da gente trazer um pouquinho mais de informação, né? É, ontem a gente teve o dia, né, da Lumial, então falar sobre essa questão da psiquiatria, da saúde mental e valorizar, eu acho que é o caminho para as pessoas poderem viver melhor, né, poder promover a saúde, e a qualidade. Você concorda? Ué, que travou aqui, eu estava te ouvindo, tá vindo com um certo delay. Aham. Eu acho assim, e eu espero que as pessoas entendam nesse nosso diálogo de hoje, né, o quanto que a gente tem várias instâncias de sofrimento, né, e talvez as pessoas, o desafio é que muitas pessoas que não passam pelo sofrimento da doença mental não conseguem entender o que é que aquele outro indivíduo que está passando por isso sofre. É muito fácil você olhar para um indivíduo com o braço quebrado, por exemplo, e você identificar que ele está passando por um tipo de sofrimento, né? A gente olha na rua e a gente não sabe o que passa nos bastidores da mente e das emoções daquelas pessoas. E existem sofrimentos muito mais profundos do que muitas vezes as dores físicas, né? E é disso que a gente trata, né? É disso, são justamente essas doenças, esses transtornos que são os nossos alvos, né, de tratamento, né? Você identifica assim que tem algum momento, algum sintoma ou algum sinal que pode servir de alerta para essa pessoa buscar ajuda, já que a gente está falando de algo que é tão subjetivo, tão particular, né? Não é visível como quando a gente vê alguém com uma fratura. A gente não está falando de algo que a gente vá observar ali uma lesão nos tecidos. Então, você poderia falar de algum sinal assim mais objetivo para quem está ouvindo a gente para acender assim essa luzinha de opa, talvez eu precise conversar comentar. Tá. Eu acho que a gente tem assim, duas categorias principais, né, quando a gente fala de sofrimentos da mente, né, e aí até a psicanálise separa em dois grandes grupos, os neuróticos e os psicóticos, né? Então, assim, a gente tem indivíduos que conseguem identificar um grande sofrimento, né, e esse sofrimento, às vezes, ele pode ser paralisante. Então, imagina que você começa a chorar muitas vezes em momentos que são inadequados, ou você levanta de manhã e você não encontra mais a motivação para poder viver a sua vida,
né? E acho que esse sintoma-chave de algum sofrimento muito grande que envolve, né, algo que está aqui dentro e que está aqui dentro, né? É uma percepção que ela é subjetiva, mas ela é interna, mas ela é perceptível, né? À medida onde isso começa a gerar algum grau de paralisação para as atividades da vida, do cotidiano, dos relacionamentos afetivos, né, familiares ou então amorosos, quando começa a haver, né, uma paralisação, eu acho que isso é uma instância já bastante grave, mas a gente consegue, antes do indivíduo paralisar, né, com que ele perceba que existe um nível de angústia e de sofrimento intenso que Uhum. acaba sendo caracterizado como, né, o transtorno da mente, das emoções e que merece um tratamento. A outra instância que eu tinha comentado, né, que são as doenças que envolvem os processos psicóticos, esses indivíduos também passam por um processo de angústia, mas muitas vezes eles não têm como um juízo crítico para a autopercepção de que aquilo ali merece e que existe um tratamento. Então, também vale a todos que estão ouvindo e que convivem com pessoas que fazem algum tipo de quebra com a realidade, e que esses indivíduos têm que ser levados também para uma instância de tratamento, né? E aí precisam de uma ajuda externa, muitas vezes, para poder chegar, né, ao profissional que vai ajudar, né, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, né? Então, eu vejo esses dois grandes nichos assim, né, de adoecimento, né? A gente ainda tem um terceiro eixo, que são os pacientes perversos, né? Esses aí é melhor a gente não comentar nessa conversa de hoje, né? Até porque... Deixa guardado para um outro momento. Pois é, né? Mas eu acho que se o indivíduo percebe uma grande angústia, essa angústia de alguma forma leva, né, a uma paralisação das funções da vida, do cotidiano, esse indivíduo ele deveria procurar uma ajuda porque existe ajuda, né? Então, eu acho muito legal você ter falado a respeito disso, porque a gente falou do sofrimento, né? Então, um marcador aí é o sofrimento, né? Se a gente está sofrendo, é hora de conversar com alguém, é hora de buscar ajuda, e ninguém melhor para avaliar isso do que a própria pessoa, Exatamente. né? Ela tem que E reconhecer esse isso. prejuízo Pode falar. E esse prejuízo da funcionalidade, né? Quando esse sofrimento está atrapalhando a viver, a levar o seu cotidiano de forma leve, de forma saudável. Então, quando esse cotidiano já não está sendo fácil para caminhar, Uhum. opa, também já é um sinal de alerta, né? E eu acho assim, existem pessoas que sofrem durante uma vida inteira. Nós temos, por exemplo, transtornos de personalidade, onde o indivíduo sempre, durante toda a vida, tem um nível de angústia, né, basal ali acontecendo. Mas eu acho que todos nós temos, né, como estabelecer uma comparação dos nossos momentos onde existe um bem-estar, uma tranquilidade, né, uma paz psíquica e mental, e a gente entender que existe um antes e o depois. E quando a gente consegue perceber que existe uma fase onde a gente tem esse bem-estar, e esse bem-estar de repente desapareceu, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, nada melhor do que essa própria percepção, né? Essa autopercepção, entender a sua história, olhar para si mesmo, né? Acho que esse é o principal caminho, né? Se perceber. E admitir sem o preconceito, né? Eu acho que muitas pessoas, quando percebem essa instância de adoecimento, elas bloqueiam o entendimento de que isso pode ser uma doença, justamente por causa de um estigma que a gente traz, né, social, assim, de centenas de anos, e que a gente agora está conseguindo desconstruir isso, né? A gente está começando a trazer para uma normalidade que o indivíduo pode tratar tanto o seu corpo, quanto a sua mente, quanto a instância da alma. Muitas pessoas buscam na religião, e é importante esse tripé, né? A parte física, a parte mental e a parte espiritual, né? Então não adianta só buscar a religião, buscar só, né, a parte biológica, né? Tem que buscar essa instância mental também, né? É muito importante. Isso que você falou, né, doutor Tiago, do estigma, né? Entender que a questão do sofrimento psíquico, da saúde mental, não é sinônimo de fraqueza, né? Nem de falta da espiritualidade, né? A espiritualidade ela vai complementar, Uhum. mas que nós podemos sofrer sim também, né, da nossa saúde mental, não só da saúde física. E muitas vezes a gente desconsidera, né? Isso fica de lado ali. E aí cai em todo esse preconceito e esse processo de negação.
eu acho importante, assim, né, se as pessoas entenderem, né, a gente tem essas três instâncias, então, corpo, mente e alma, não vamos falar de alma também, vamos deixar isso para um outro momento. A gente discute Sim. muito espiritualidade também hoje em saúde mental, mas vamos ficar nesse binômio de corpo e mente, né? Uhum. Nós temos uma base genética, né? O nosso corpo ele tem as células, e essas células ele, determinam uma série de apresentações, tanto da forma como a gente é, como da forma como a gente adoece, né? A gente tem a história da nossa vida que nos constrói. E aí constrói partes, enfim, da nossa personalidade, uma outra parte eu acho que também é estrutural, mas a história da vida monta muito, né, do que nós nos apresentamos. E isso existe uma forma de moldagem, assim, né? Na instância biológica, nós temos, né, por exemplo, a parte cerebral, né, e entre os neurônios a gente tem toda uma comunicação de substâncias que são os neurotransmissores, né, e essa instância, ela adoece. Ok, né? Então, tanto que aí é onde o psiquiatra atua muito, né, na instância cerebral, né, através de medicamentos. Mas nós temos, né, uma instância subjetiva dentro da nossa percepção do dia a dia, mas que já é arduamente estudada durante, né, muitos anos, né, durante muitas décadas, se não séculos, que é a instância mental, né? Nós temos os bastidores desse funcionamento cerebral, né? E existe uma parte consciente, existe uma parte profunda que é inconsciente, e esse funcionamento, que eu gosto muito de usar, né, um paralelo como se fosse num computador que tem o hardware, que são as peças, e o software, né? Um computador, se o software tiver com defeito, ele não funciona, né? O ser humano, a gente tem que entender que ele também tem uma programação que roda aqui dentro, que são os nossos softwares, e esses programas dão defeito, como se fosse no computador de vocês, ou como se fosse no celular de vocês, onde às vezes um aplicativo dá defeito, né? A nossa instância mental, e que ela funciona, né, numa parte que a gente não acessa, mas e que a nossa emoção ela acaba acessando, né? Nossos sonhos, né, nossos sentimentos, né, a forma Nossos como a gente... esquecimentos. Pois é, exatamente, né? E aí, né, quando a gente começa a ter esses bloqueios assim, nada melhor do que terapia para tentar entender o que a gente está tentando esconder, bloquear, né? Uhum. Que processos traumáticos nós passamos durante a vida que nos obrigam hoje, né, a estar bloqueando partes da nossa memória ou da forma como a gente tenta atuar no nosso dia a dia, né? Então, olha só que bacana, né? A gente tem uma parte física, a gente tem uma parte mental, e se a gente não cuida dessas duas coisas, não dá certo, né? Então, essa fusão, e aí é a beleza, né, da psiquiatria e da psicologia, né? A psicologia, ela mergulha nessa parte muito subjetiva, da parte, né, mental, né, da parte do inconsciente, né, e o que vai brotando, né, na nossa vivência, enquanto o psiquiatra, né, ele vai numa coisa muito sintomática, né, quando tudo dá muito errado, a gente tem sintomas específicos, né, que vão virar os transtornos específicos. Então, a depressão em específico, a ansiedade em específico, o transtorno do pânico em específico, sintomas como a insônia, como comer compulsivo, como não comer na anorexia. Olha quanta coisa acontece que se a gente entrar, né, com a psicoterapia, entendendo de onde isso veio, como isso foi construído, né, como esse indivíduo ele está esquematizado e como ele responde ao meio e como ele responde ao ambiente social. E um treinamento, né, a gente fala muito da ressignificação, né, Camila? Assim, ajudar o Sim. indivíduo a ressignificar, né, os fatos, a forma como ele interage com o mundo dele, com o universo, a forma como a emoção dele brota, né, quando ele está, enfim, frente aos problemas, frente às pessoas. Agora, quando a gente tem sintomas mais intensos, né, por que não tomar um medicamento que corrija aquilo, que ajude a gente a ficar num estado de normalidade, enquanto, né, o terapeuta, o psicólogo, vai lá e ajuda a consertar todo o processo que construiu isso até aquele momento. Eu falo muito, né, Camila? Você tem que me ajudar, A né? Vai ficar reinterpretar, quietinho, né? né? Você falou agora, você começou a falar da medicação, né, doutor Tiago? E agora há pouquinho, uma ouvinte nossa aqui também perguntou, pediu para que a gente falasse um pouquinho da medicação. E eu acho que esse é um tema, assim, também muito cheio de dúvidas, muito cheio de curiosidades e muito Uhum. cheio de resistência. Eu passo muito por isso no consultório, nas minhas consultas. Muitas vezes a pessoa veio à terapia, né? Mas a gente observa um ponto em que a gente precisa do suporte medicamentoso para auxiliar nessa reorganização.
para aliviar o sintoma e o paciente também ter tempo para elaborar outras questões. Mas muitas vezes eu ouço frases do tipo: ah, mas será que eu vou ter que tomar remédio? Mas será que eu vou ficar dependente desse remédio? Quando é que eu vou parar de tomar o remédio? Será que um dia eu vou poder parar de tomar o remédio? Ah, mas será que o remédio vai mudar a minha personalidade? Então, eu acho que existe ainda muito mito com relação às medicações, né? Que tem pessoas que falam: ah, nossa, esses remédios de tarja preta, eu não quero tomar isso, não. Então, você pode falar um pouquinho pra gente a respeito dessa questão? Tá, isso é importante porque isso, na verdade, é a prática do psiquiatra, né? Então, assim, até é interessante contar, né, que muitas vezes um paciente chega no consultório do psiquiatra e a gente entende que a demanda dele não é para uso de medicamento. E aí a gente encaminha para um profissional da psicologia, porque é um trabalho diferenciado do que a gente faz, né? Então, à medida onde a gente faz, né, uma análise, uma anamnese, a gente chega a um diagnóstico e a gente entende que existe a necessidade do uso de um medicamento. Eu vou fazer um paralelo com outras doenças físicas para vocês entenderem como é que a gente pensa também em psiquiatria. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que têm dor de cabeça. Na dor de cabeça, a gente tem às vezes um analgésico que você toma, a dor de cabeça some naquele momento e você fica bem depois, você não precisa tomar o remédio. Nós temos na psiquiatria, né, medicamentos que são para usos pontuais, assim. À medida onde o indivíduo tem um sintoma, ele pode tomar o medicamento e aquele sintoma desaparece. Isso é uma forma de abordagem. Nós temos na psiquiatria doenças que elas têm um tempo de duração. Então, para doenças, enfim, que a gente tem um tempo de duração, vou colocar, por exemplo, o transtorno do pânico. Né? Não posso generalizar, tá? Tem casos e casos, mas alguns pacientes com transtorno do pânico, a gente sabe que 1 ano de tratamento esse indivíduo não precisa mais de medicamento. Ótimo. Isso se somar com a psicoterapia. Eu sempre falo isso no consultório, porque o indivíduo com transtorno do pânico, por exemplo, ele tem questões que, se ele não trabalhar, né, o pânico ele é como uma sinalização de um painel de carro que alguma coisa está dando errado ali. Né? Então, assim, se ele não buscar a causa, não adianta ele se enganar tomando remédio, porque o remédio não dá conta sozinho. Tá? Agora, nós temos também em psiquiatria doenças como, por exemplo, se a gente pensar em doenças clínicas, a hipertensão arterial ou a diabetes, que o indivíduo vai ter que tomar remédio a vida inteira, porque existe uma falha orgânica que faz com que ele tenha, né, um erro de metabolismo, um problema que ou ele toma um medicamento ou ele vai ter uma doença grave, incapacitante, que pode inclusive abreviar a vida dele. Então, sim, nós temos doenças na psiquiatria onde o indivíduo, se ele tomar o medicamento todos os dias, ele vai ter um benefício de ter uma vida normal, né? Vale até a pena a gente falar de uma questão histórica que envolve o início do tratamento com os psicofármacos, mas entendam, então, que depende de caso a caso. Né? Você fez uma pergunta importantíssima, assim, né? Será que um medicamento altera a personalidade do indivíduo? Eu escuto isso muito também. Ah, Thiago, vai me mudar. Né? Eu vou começar a pensar coisas que eu não quero, eu vou começar a pensar Vou de uma deixar forma... de ser quem eu sou. Pois é, e é impossível, gente. Eu confesso que seria bem legal mudar algumas pessoas assim que a gente conhece com remédio, mas isso não existe, não existe, tá? Você vai continuar sendo você na melhor versão que você já foi. Eu falo muito isso para os meus pacientes. A gente vai resgatar com o uso do medicamento a sua melhor versão. E vai ser exatamente você pensando como você pensa. E aí o paciente fala assim, mas eu não gosto da forma como eu penso. Ó, mais uma vez, tem que fazer terapia para poder entender porque você não, né, tem um conflito dentro do seu próprio pensar. Né? Deixa eu falar uma coisa que envolve, que é bonito a gente falar sobre isso, que na história da psiquiatria, a gente vem com um estigma muito grande da forma como a gente tratava os nossos pacientes. Até a década de 50, 60, nós não tínhamos medicamentos efetivos para o tratamento dos transtornos mentais. Então, infelizmente, a psiquiatria tem uma marca muito forte, onde, né, antes da década de 50, a gente simplesmente, é horrível falar isso, mas as pessoas elas eram trancafiadas em manicômios. A gente hoje tem a luta contra esse tipo de forma de tratamento, onde a ideia é que o indivíduo tenha o tratamento fora do ambiente hospitalar. Claro, da mesma forma que a doença clínica tem um momento, às vezes, de você estar no hospital e voltar para sua casa, a gente também tem esse momento dentro da psiquiatria. Né? Todas as doenças possuem isso. Na década de 50, lá para mais ou menos 1952, né, eles inventaram o primeiro antipsicótico, que foi a clorpromazina, que é o Amplictil. A gente chama a clorpromazina de a chave dos manicômios. A partir daí, né, com a invenção ou o aperfeiçoamento da psicofarmacologia,
a gente consegue com que as pessoas estejam nas suas casas, no seu trabalho, na sua vida pessoal e afetiva, de uma forma normal. É possível, com uma doença mental grave, ter uma vida normal. E isso é muito legal de contar para as pessoas, de dizer, né, que o que a gente vê muitas vezes nos filmes, em documentários históricos, né, existe uma demarcação. Assim. Na década de 80 teve uma outra grande marca, com a invenção da fluoxetina, onde o tratamento dos transtornos emocionais passam a ter muito mais qualidade. Hoje você trata um indivíduo com depressão, em 1 mês e meio esse indivíduo está melhor. É muito lindo o processo onde a gente vê. Isso é legal de vocês saberem. A gente também não tem soluções mágicas que de um dia para o outro o indivíduo melhore. Tá? Então as doenças elas têm um tempo de resposta porque o nosso cérebro ele tem uma velocidadezinha de recuperação. Tá? Opa, quase que derruba a câmera aqui. Uma pessoa escreveu aqui, doutor Tiago, justamente a respeito disso, né? De muitas pessoas não buscarem o tratamento pelo medo da dependência à medicação. Ah, tá. A questão de dependência também é bacana da gente comentar, né? Dependência tem um caráter genético. Então, algumas pessoas elas vão ter uma tendência à dependência, mas aí vai ser tanto das substâncias psicoativas como as drogas, quanto de alguns fármacos. Isso é uma questão. Uma outra questão, que eu acho que também envolve muito a psicoterapia, né? Muitas pessoas elas tentam tapar um buraco e esse lugar é tapado com o medicamento. E aí o indivíduo ele acaba se tornando dependente de um fármaco como de tantas outras coisas, como de um relacionamento às vezes patológico, como, enfim. Né? Então, Comer compulsivo, o comer né? compulsivo, pois é, que é uma área sua de atuação, né, Camila? Assim, é interessante, né, o que o sujeito está colocando para tapar algum buraco. Né? Então, a gente tem esse perfil de genético para dependência, a gente tem, às vezes, na história desse indivíduo, construído alguma questão que vai facilitar com que ele se torne dependente, e sim, nós temos medicamentos que têm uma força maior de provocar uma dependência. E aí vem a beleza de você fazer um tratamento rigoroso com um bom profissional. Porque o medicamento colocado da forma certa, na quantidade certa, ele não vai ter essa força de provocar a dependência. Então, à medida onde você segue, né, a prescrição médica da forma como está escrito ali, e tem a chance de debater com o seu psiquiatra, né, algum efeito colateral, alguma sensação estranha, né, a vontade de tomar mais remédio, isso tudo tem que ser modulado, e aí a gente minimiza a chance de causar dependência. Então é bom dizer que existem sim muitos medicamentos que não causam dependência. E quando a gente entende que o indivíduo é um potencial dependente, a gente evita os medicamentos que têm essa força de provocar a dependência. Né? Uma outra questão envolve tolerância dos medicamentos. Existem medicamentos em psiquiatria que depois de um tempo eles perdem efeito. E aí o psiquiatra ajusta a dose, ele troca o medicamento. Mas entendam, gente, não usem medicamentos, nem troquem, nem subam as doses sem que o médico de vocês esteja ciente disso. Tá? A gente tem que participar o tempo inteiro do processo para que a coisa funcione, tá bom? Isso que você está falando, doutor Tiago, eu observo muito, que é esse início do tratamento, né? Então, a pessoa, ela aceita, às vezes, a nossa orientação, a nossa sugestão de buscar o psiquiatra para ter melhores resultados, até mesmo na psicoterapia, para aliviar o sofrimento, para reorganizar esses neurotransmissores que não estão funcionando de forma organizada. Mas muitas vezes esse tratamento é interrompido quando tem algum efeito colateral desagradável. Uma vez eu li uma pesquisa falando sobre o uso do antidepressivo, né? Que acho que 80% das pessoas que iniciam o tratamento medicamentoso com antidepressivo precisam fazer ajustes, às vezes trocas devido aos efeitos colaterais. Então, não é um tratamento. A gente está lidando com uma questão muito complexa, que é o funcionamento, né, psíquico. Então, não vai ser tão simples como chegar ao psiquiatra, tomar um remedinho, pronto. Em 15 dias, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Então, muitas pessoas acabam interrompendo e desistindo do tratamento por isso. Você observa isso também? Quem dera nós tivéssemos essa solução assim tão imediata, né? E o imediatismo, ele é um problema hoje. As pessoas querem, né, a resposta da mensagem, né, no mesmo momento, elas ficam irritadas quando você não responde o WhatsApp naquele segundo. E as pessoas querem o efeito do tratamento, né, de imediato, né? Então, o que todo mundo que estiver aqui ouvindo precisa entender, né? O nosso cérebro é a nossa caixa preta, né? E
ela é extremamente fechadinha. Assim, a gente tem uma membrana, não é todo medicamento que entra ali. E quando a gente coloca o medicamento dentro do cérebro, ele tem um tempo de regulação, tá? Para ele poder fazer as modificações, né, dentro ali dos neurônios, existe um determinado tempo. A gente começa com doses baixas, que é para você não violentar o cérebro. Imagina você colocar uma dose alta de um psicofármaco, isso gera um efeito colateral e o paciente para de tomar o medicamento corretamente, porque ele passou mal, né? Então, essa paciência, e entendam, né, um transtorno da mente, ele é construído durante meses ou anos ou décadas na vida de um indivíduo. Tenham paciência de que às vezes vão ser precisos alguns meses para a gente conseguir fazer esse ajuste. Coloca uma dose de medicamento, espera um delta T aí de 6 semanas para a gente poder fazer uma reavaliação, ajusta de novo a dose, teve um efeito colateral, a gente volta atrás, troca o medicamento. Hoje a ideia é você achar um medicamento que não cause efeito colateral. Então, não é que o indivíduo, né, a gente fala muito de relação custo-benefício, mas sim, com paciência, a gente acha um medicamento que não cause mal-estar. O indivíduo tem que tomar um medicamento e não estar sentindo que está tomando. Isso é uma dificuldade também, quando o paciente melhora, ele pensa assim, pronto, melhorei, vou parar de tomar o remédio. E aí desfaz todo o processo. Existe um tempo depois que você fica bem, que se você não mantiver o medicamento, você não ensina para o seu cérebro que aquela é a nova forma dele estar. Então é preciso respeitar o tempo de tomada e só depois, quando autorizado, a gente faz uma retirada lenta e gradual. Se a gente está tirando o medicamento e os sintomas voltam, a gente volta com a dose anterior e deixa mais um tempo. Tudo é protocolo, tudo é científico, não é nada assim que a gente faça aleatoriamente. É importante vocês saberem que hoje a psiquiatria é toda respaldada pela ciência, tá? Pelos artigos científicos, por estudos que são feitos com centenas de milhares de pessoas, tá? Então entendam que hoje a psiquiatria, né, que já veio de uma tradição muito aleatória, né, quase que mística, a psiquiatria hoje ela é embasada completamente na ciência, tá? Acreditem na ciência, viu? A gente está ouvindo aqui lendo, né, várias pessoas escrevendo a respeito disso, né, de sintomas refratários à medicação e que já trocou várias vezes, né, de pessoas que às vezes têm quadros depressivos e não aceitam a terapia medicamentosa, ou que tem uma pequena melhora e para. Então, assim, esse é um desafio muito grande, né? E para mim, aqui no consultório, com a psicoterapia, e acredito que para você também, né? Às vezes o paciente some quando volta aquele quadro que estava ali, estava brando, às vezes o paciente volta e o quadro já está muito mais sério. Do que quando o paciente veio há alguns anos e acabou interrompendo o tratamento, né? E aí o tempo de medicação vai ter que ser maior, o tempo de psicoterapia também, para a gente ter uma resposta terapêutica satisfatória. E eu vou dar aqui, né, na verdade, para todos os pacientes exclusivamente psiquiatra, que estão exclusivamente no psiquiatra, né? Façam terapia, gente. O segredo é fazer terapia. Eu já fiz terapia durante 2 anos Fazer com uma terapia é muito bom. Eu sou suspeita para falar, né? Mas fazer terapia é maravilhoso. Não, exatamente. Aqui eu dou assim, o meu próprio depoimento, né? Eu fiz 2 anos de terapia com uma psicóloga em Niterói chamada Júlia Reis, fantástica. Depois eu fiz 5 anos de terapia com a Gabriela Ferreira aqui em Petrópolis, né? Nesse momento eu tô numa pausa de terapia, doido para voltar para a terapia assim que eu puder, porque o momento onde a gente entende a função da terapia, né, nessa questão da reconstrução, né, que envolve nossas memórias, envolvem as nossas emoções, envolvem as dificuldades que a gente tem todos os dias, né, nas nossas interações. Nesse momento que a gente está vivendo, né, aproveitem esse momento para começar a terapia de vocês. Né, comecem uma terapia virtual nesse momento que é possível de ser feito. Né, a sociedade como é que fala? A sociedade de... É o Conselho Federal Conselho, de obrigado. Psicologia. O Conselho de Psicologia autoriza hoje, né, a psicoterapia online. Então, aproveitem esse momento, depois migrem para uma terapia presencial, que é muito bacana, né? Eu super recomendo, né? Além de tomar medicamento no momento que for necessário, com a avaliação do profissional psiquiatra. Né? Eu costumo dizer, eu às vezes até coloco nas minhas redes sociais, porque um tratamento, ele não substitui o outro, né? Às vezes essa é uma dúvida, né? Se eu já vou ao psiquiatra, eu tenho que ir para psicóloga também, se eu já faço terapia, eu tenho que ir ao psiquiatra. E a gente trabalha com questões diferentes, né? São áreas que se complementam, elas não se substituem, né?
Então, eu costumo dizer que um bom psicólogo sabe indicar para um bom psiquiatra e o bom psiquiatra também sabe indicar para um bom psicólogo, né? E a gente caminha junto nessa questão da melhora da saúde mental, da qualidade de vida. Eu acho que a gente tem casos que vão exclusivamente com a psicoterapia, né, Uhum, funcionar, né, melhorar. Tem casos que exclusivamente com o psiquiatra vão funcionar, mas eu acho que essa área da fusão é a maior parte. Eu acho que uhum, todos se beneficiariam se tivessem, né, as duas interações que o psiquiatra e o psicólogo eles podem fornecer, né, porque é diferente. Né? Não acreditem que vocês só no psiquiatra vão ter a intervenção que um psicólogo fará. Né, e eu acho que o momento do medicamento, né, eu fico muito feliz quando eu dou alta para o meu paciente e ele não precisa mais tomar remédio. Né? Aí sim, cai de novo naquela questão de que tem pessoas que têm genética que vão precisar tratar a vida inteira, tem pessoas com estrutura uhum, de personalidade que vão ser beneficiados a vida inteira com medicamento, mas é tão legal quando a gente vê que o indivíduo buscou conscientemente e ativamente, né, tomar o medicamento da forma correta, fazer a psicoterapia e crescer, transcender, né, para um outro momento onde ele não precisa muitas vezes nem da psicoterapia nem do medicamento. Isso é possível. Não para todos, é bom deixar claro, né, mas que sim, busquem ativamente, né, entender o que é o transtorno de vocês, o que vocês precisam verdadeiramente, né, para poder transcender isso. Né. agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, doutor Tiago. Eu deixei ele, ó, eu tô cuidando do relógio aqui na minha frente. 30 minutos para a gente falar da psiquiatria, dessas questões. E tentei dividir o tempo para a gente falar um pouquinho da pandemia, né? Porque eu acho que não tem como falar de um assunto tão sério que a gente está vivendo, tão impactante a nível coletivo, a nível individual, que traz tantos desafios, né? Então, acho que falar sobre isso nesse momento também nunca é demais, né? Então, o que você poderia falar pra gente? Como é que você está vivendo essa questão? Como é que você está vendo tudo isso? Tá, então vou começar de forma pessoal, né? Aí depois eu expando para o coletivo, né? É assustador, né, gente? Está passando por isso? Claro que é. Né? Eu acho que quando a gente liga a televisão e a gente vê, né, as notícias, isso impacta e também me impacta e também me gera ansiedade, né? E me faz, né, colocar. Eu tenho uma coleção de máscaras, então na hora de sair de casa, colocar a máscara, né, usar lavar a mão, usar o álcool gel, essas são ansiedades que acho que todos nós estamos passando, né? Profissionalmente é sempre um desafio. Acho que todo mundo teve um impacto, né, profissional. Então, eu hoje tenho, né, além do consultório, a maior parte da minha carga horária é dando aula. Então, eu fico horas da minha vida gravando vídeos para os alunos para que eles tenham acesso e que eles não interrompam, né, o processo de ensino deles. Né? E aí todos nós tivemos que nos reinventar. Nós não estávamos preparados para poder viver esse momento, então, né, no âmbito profissional, eu passei por essa reinvenção. Então, eu sou uma pessoa muito otimista, tá, gente? Assim, eu sempre acho que o copo está meio cheio. Então, eu acabo tentando puxar desses momentos uma forma de crescer pessoalmente. Então, todos os dias vocês têm que olhar para o desafio que esse momento traz e pensar assim, tudo bem, como é que eu vou hoje, né, vencer meus desafios, encontrar soluções, né? Inteligência é você achar soluções para problemas que você nunca enfrentou. Então, todos vocês estão sendo muito inteligentes nesse momento, né, conseguindo achar soluções, se reinventando para poder viver cada dia, né, por um tempo que a gente ainda não sabe, né, quanto tempo essa pandemia ainda vai durar. Bom, vou falar agora de forma um pouquinho profissional. Né? Olha os desafios que todos vocês enfrentam. Primeiro, o confinamento. Né? Quando você confina um indivíduo, deixa ele fechadinho num lugar durante muito tempo, isso gera impactos psicológicos graves. Tem um momento que a gente já não sabe mais que dia é hoje, que horas são, o que eu tenho que fazer, começa a gerar um quadro confusional. Em algumas pessoas, um estado de ansiedade muito grande, outras pessoas estão deprimindo e outras pessoas, inclusive, estão pensando em suicídio. Né? Olha, a gente, quando fala em suicídio, vocês têm que procurar imediatamente, né, a terapia, tem que procurar imediatamente uma ajuda médica, né, porque é o estado mais grave de um processo de depressão. Bom, então, olha o que o confinamento causa. Bom, saber que lá fora vocês estão expostos a riscos, isso gera um grau de ansiedade muito intensa. Medo, Então, né? um medo, né? A gente fala muito da reação aguda ao estresse. Você viver todos os dias um estado de ansiedade provoca, né, um estado de tensão permanente. A gente não é preparado para isso. Imaginem que biologicamente a gente vem de uma estrutura de sobrevivência que quando vem um predador, a gente tem que lutar ou fugir.
Isso é algo básico na nossa biologia, né? Vem dentro das nossas células, do nosso cérebro, esse mecanismo de sobrevivência. Quando o predador está o tempo inteiro à nossa volta, que é a pandemia, a gente está o tempo inteiro em estado de alerta, tentando sobreviver a esse momento, tem um momento que a gente não suporta. Então a gente tem um limite para poder suportar esse estado de tensão. E aí é o que a gente está tendo nesse momento. Um agravamento de muitas pessoas que já têm transtornos da mente e das emoções, e a gente está tendo o surgimento de uma série de pessoas que nunca tiveram problemas, a gente está tendo o aparecimento, está brotando, novos sintomas nessas pessoas. A gente fala muito da segunda onda. Vocês têm visto muito na mídia que a gente está passando por uma onda de casos do coronavírus. Os especialistas falam que junto dessa onda vai começar uma onda de doenças mentais. E a hora que acabar o coronavírus, a gente vai estar na segunda onda das doenças da mente. Depressão, ansiedade, insônia, o comer compulsivo, enfim, tem várias coisas que estão se seguindo a esse estado de ansiedade do que está acontecendo lá fora. A gente vê os desdobramentos dessa questão, né, doutor Tiago? Já tem algumas pesquisas assim surgindo falando sobre o impacto disso na saúde emocional, né? Por isso eu acho que assim, esse espaço que a gente está abrindo hoje, esse debate, esse diálogo, é justamente para a gente levar mais informação e trabalhar com a prevenção, né? Exatamente. Porque a gente não tem como fugir da pandemia, infelizmente. A gente não tem para onde correr dela. A gente vai ter que vivê-la e descobrindo formas de viver da melhor forma possível, da forma menos pior, né? Você falou que é muito otimista, né? Quando você começou a falar da sua vivência na pandemia, né? E esse otimismo, eu não sei se pode ser um otimismo, né? Você está dizendo que eu vou concordar, mas esse é um preditor de saúde emocional muito bom, né? Que é você poder olhar as coisas com esperança, né? Pensando que aquilo vai ser resolvido da melhor forma, mas acima de tudo fazendo a sua parte para que aquilo tenha um final melhor possível, né? Eu acho que o otimismo ele fala muito dessa nossa responsabilidade sobre aquilo ali. A gente não tem responsabilidade sobre a pandemia, né? Mas a gente tem uma enorme responsabilidade no cuidado com a gente, no cuidado com o outro. Eu acho que assim, essa questão da nossa responsabilidade, ela vai pelas escolhas que a gente toma da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, né? Então, por exemplo, nós não vamos ser alheios ao que está acontecendo, então a gente tem que ver o jornal de vez em quando. Mas precisa ver o jornal o tempo inteiro? Não. Né? Vocês deixam qualquer pessoa entrar na casa de vocês a qualquer momento do dia? Não. Vocês escolhem a hora de ter uma visita. Então, tem que escolher a hora de ligar a TV e estar informado ali. Nós não vamos ser ignorantes sobre o que está acontecendo, então a mídia ajuda nesse sentido. Pronto, está informado? Desliga a TV. O que tem de bom para você fazer? Você vai tomar um banho? Eu falo muito disso, você maximizar os momentos da vida. Naquela hora de tomar o banho, você vai tomar banho. Então, sente a água descendo pelo corpo, sente a textura da água, sente o cheiro do shampoo. Você vai comer, por exemplo, a sua refeição matinal, né? Você vai comer uma fruta. Aquele momento é você e a fruta. Esquece a pandemia, esquece os problemas, sente a textura da fruta, o gosto doce, enfim, do sabor da fruta na sua língua, sente, né, o sabor descendo pela garganta. Então, quando você começa a focar, né, esse hiperfoco nas coisas certas, você começa a abrandar os pensamentos negativos, de ansiedade, que vão estar vindo. Né? O nosso pensamento ele vem de forma muito espontânea. Muitas vezes a gente não controla uma ansiedade, um pensamento de medo, de terror. Mas se você tem um foco consciente nas coisas que você decide, que vão preencher a sua vida, né? E hoje a gente tem uma coisa muito bacana que não existia um tempo atrás. Sei lá, antigamente a gente já está lendo a Barça, que é uma enciclopédia para você tentar achar informação. Hoje você vai no Google, você vai no YouTube, se você buscar as coisas certas, você preenche o seu dia de tantas coisas legais. Quantos cantores, quantas músicas tem, quantos indivíduos ensinando uma série de coisas para vocês fazerem. Então, assim, foquem nas coisas bacanas, preencham o tempo de vocês com coisas úteis. Né? Tem muita informação legal aqui nas mídias sociais. Né? Então, filtrem, sejam bons filtros conscientes do que vocês querem nesse momento. Isso tudo é prevenção. Né? Coisas que vocês sabem que tem que fazer também, exercício físico, meditação, né? Aprender a respirar, né? Inspirar, expirar no momento certo, né? Aquele momento que você está com o pensamento errado,
foca numa música que você goste, começa a cantar aquela música, aí você vai abandonando o pensamento negativo, o pensamento de ansiedade, as estratégias que vocês podem seguir, né? A gente podia ficar aqui falando durante uma hora sobre essas estratégias, né? E a gente pode estar disponibilizando, enfim, né, coisas para vocês estarem fazendo também, para poder abrandar esse momento de ansiedade, né? Conforme você foi falando, algumas pessoas foram escrevendo aqui, né? Que é a atenção plena, essa vivência do presente, né? Viver a atividade com a sua atenção e o foco no presente, né? Muitas vezes a ansiedade faz com que o nosso pensamento fique lá no futuro, ou só imaginando um monte de coisas, ou mesmo um humor deprimido, que fique ruminando o passado. Então, esse estar no presente é muito importante nessa hora. Esse é um Uma outra segredinho, né? pessoa. E é um segredinho dos bons, né? Exatamente. Uma outra pessoa que falou também a respeito de viver as coisas boas, né? De maximizar o prazer, né? Viver aquelas situações que dão prazer para a nossa vida, para a nossa vivência e vivê-las em casa, né? Promover esses momentos. A meditação ajuda? Sim, né? Uma pessoa Muito. perguntou aqui. Nós temos várias formas de meditação, né? Existem meditações que são religiosas, por exemplo, quem reza o terço é uma forma de meditação, né? Quem canta um mantra, quem fala um mantra é uma forma de meditação, mas é legal que as pessoas entendam que meditação não é uma coisa exclusiva das religiões, né? Meditação são técnicas de você justamente colocar esse hiperfoco em alguma coisa, né? Seja num silêncio absoluto. Algumas pessoas acham que não dá para ficar com a mente vazia, dá, gente, é treinamento, né? Você pode manter a mente focada, por exemplo, num som, por exemplo, numa repetição de palavras que sejam boas, né? Então, aqui, né, até, não sei, enfim, vocês estão vendo que tem um Buda aqui e tem o mestre Yoda aqui, né? Então, assim, até falando um pouco de uma questão budista, né, eu acompanho um centro budista, né, onde o mestre ensina um mantra que é assim: haja paz, haja amor, haja felicidade. Olha que bonito isso. Você pode ficar repetindo isso na sua mente o dia inteiro: haja paz, haja amor, haja felicidade, haja paz, haja amor, haja felicidade. Quando você concentra, né, em 3 palavrinhas, por exemplo, que eu coloquei para vocês aqui, né, você está abrandando os pensamentos negativos e está colocando foco em palavras que te trazem sensações de bem-estar, né? Olha que legal. Tem uma técnica, doutor Tiago, que eu tenho trabalhado muito aqui com os pacientes, que é a autotranquilização, né? O autoapaziguamento. Muitas vezes, para quem tem uma estrutura mais ansiosa, né? Às vezes até um transtorno ansioso, um pensamento mais ansioso, é muito difícil para essa pessoa se acalmar, né? Ela vai entrando ali num looping de pensamentos ansiosos e aquilo vai retroalimentando a ansiedade. Aí essa ansiedade que às vezes era mais subjetiva vai vindo para o corpo, vai tensionando a musculatura e esse autoapaziguamento, né, fala dessa capacidade da gente se conseguir se acalmar, da gente dizer pra gente palavras tranquilizadoras, né? Como você falou de um mantra budista, mas às vezes a gente tem perto da gente alguém que consegue falar assim: nossa, mas tenta relaxar, fica calma, isso não vai acontecer, olha, isso é coisa da sua cabeça, né? Tá dentro aí do que você tá fantasiando, não é a realidade. Mas nem sempre a gente tem alguém, né? E aí, no momento como a pandemia, que as famílias estão mais estressadas, é muito importante a gente encontrar dentro da gente essa parte saudável. Eu falo que ninguém é uma coisa só. Ninguém é só ansiedade, ou só depressão, ou só transtorno de personalidade. A gente tem vários pedacinhos, né? Eu falo que a gente é um mosaico. Quando a gente olha de longe, a gente vê o todo, mas quando a gente chega bem de pertinho, a gente vê todas essas partes. Então, ninguém é só transtorno. A gente tem partes saudáveis, mesmo dentro de um quadro de transtorno emocional, de transtorno psíquico, né? E nessa hora é importante a gente fortalecer esse lado. Então, esse autoapaziguamento, né? Algumas pessoas escreveram aqui que têm se sentido muito deprimidas ou tendo crises de ansiedade diariamente. Então, essa é uma técnica que traz resultados muito bons, né? Então, buscar fazer uma meditação, entoar um mantra e buscar essa forma de se acalmar. Assim como a ansiedade, ela
tem ali um caminho físico para disparar, né? A gente recebe um estímulo, nosso cérebro entende, reage nessa reação de luta ou fuga, e isso vai se fortalecendo, é importante para a nossa sobrevivência. Eu costumo dizer que a gente também tem a capacidade de treinar o Uhum. relaxamento, né? A Exatamente. gente, né, a gente foi tão, para quem é ansioso, esse treinamento para ansiedade foi ficando tão fortalecido, e foi um treinamento sem a pessoa perceber, por conta dos pensamentos automáticos. Mas a gente pode também exercitar, né? Eu falo que o cérebro é um músculo. Uhum. A gente não malha, né? Quando a gente quer ficar com músculo forte, aí vai lá, treina, treina, treina. Quando a gente quer exercitar, quer buscar um pensamento saudável e uma forma de vida também mais funcional, mais saudável, a gente pode também exercitar, né? Então não é porque, não, então esse jeito de pensar é mais saudável, pronto, daqui pra frente eu vou pensar assim. Não é, né? A gente precisa treinar. Eu acho que assim, a terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que até é a base do seu trabalho, né, Camila? Assim, trabalha muito com Sim, essa reprogramação muito. mental, né? É, Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? A repetição à exaustão leva à perfeição. Vou repetir. A repetição à exaustão leva à perfeição. À medida onde vocês repetem essas estratégias, vocês se reprogramam e sim, o nosso cérebro ele é reprogramável. Você consegue mudar a coisa que está rodando ali no automático, né? uhum. Então, assim, eu vou até me corrigir aqui, né? Eu estava lembrando que o mantra que eu ensinei para vocês, tava faltando um pedacinho. Eu vou pedir que vocês todos repitam em voz alta enquanto aqui vocês estão vendo a gente, né? Que olha só que lindo. Haja paz, haja amor, haja saúde, haja prosperidade. Haja paz, Haja haja paz, amor, haja amor, haja haja saúde, saúde, haja haja prosperidade. prosperidade. Olha só que legal. Repitam isso, né? Todos os dias da vida de vocês, quando vocês acordarem, quando vocês estiverem em frente a um problema, quando vocês estiverem indo dormir, e assim vocês vão reprogramando a vida de vocês, né? E procurem terapia com a Camila ali, que eu tô vendo que vale a pena, tá vendo? Esse mantra, ele fala muito de você pensar em coisas boas e da gratidão também, né? Existem muitas pesquisas que falam do impacto da gente exercitar a gratidão sobre o nosso funcionamento mental e como isso tem o poder também de reprogramar os nossos neurotransmissores, né? Não é só a medicação que atua a nível neuroquímico, né? A psicoterapia também atua a nível neuroquímico. E existem inúmeros estudos que comprovam isso, né? Você coloca o indivíduo dentro de uma espécie de uma ressonância, assim, né? E aí, ou uma tomografia. E aí você consegue, através do pensamento, ver as áreas que acendem. Né? E dependendo do que acende ali, você consegue entender o que está acontecendo a nível químico. Né? Então, o nosso poder da mente é fantástico. Você consegue mudar a estrutura de dentro do seu cérebro só com o poder do que você está pensando. Muito legal Uhum. isso. Né? Então, eu coloquei até uma frase ontem, eu acho, de um vídeo falando. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre psicóloga para quê, né? Qual é o momento da gente buscar terapia. Hoje a gente está falando sobre esse momento de buscar um acompanhamento psiquiátrico. E eu usei uma frase, né, que fala exatamente sobre isso, que se tudo tá na nossa cabeça, a gente tem que parar de ignorar o que acontece nela, né? Porque muitas vezes a gente tende a achar que não, isso vai passar, não é nada disso. Isso é coisa da sua cabeça, pense em outra coisa. Mas é justamente por ser coisa da nossa cabeça que merece a nossa atenção, né? E que frase horrível, né? Quando você está mal e você escuta de alguém assim, isso não é nada não, é falta de força de vontade. Gente, não Ah, é. Né? Os transtornos da mente, quando eles realmente estão estabelecidos, eles são mais fortes do que vocês. Então, vocês uhum. precisam de uma intervenção técnica do psicólogo e do psiquiatra para vocês, muitas vezes, conseguirem transcender e sair desse estado, né, de adoecimento. Senão, a gente não chamava de doença. Né? Senão, Uhum. era só todo mundo, né? Deixa de ser assim. Pronto, que bom que você me falou. Então, Pronto. pronto. Né? Uhum. Magicamente, eu estou bem. Né? Eu falo às vezes com os pacientes que eu gostaria de ter uma varinha mágica, sabe? Para acabar com determinadas coisas, né? Mas infelizmente a gente não tem. A gente tem um trabalho, o esforço, a tentativa, e errou e faz de novo, e não deu certo, e a gente tenta por outro caminho, né? Eu vejo como essa constante tentativa de melhora, de viver melhor com você mesmo, como é, o caminho mesmo, né? Não existe uma resposta única, uma solução. Existe o trabalho, existe o empenho, existe o esforço e a tentativa diária de viver melhor.
Que bom que as coisas não são simples assim, né? A vida seria Uhum, muito chata se fosse tudo muito fácil, né? De novo, eu no meu otimismo, assim, né? Eu acho que as dificuldades vêm sempre para a gente poder aprender novos caminhos, para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente estar frente aos novos desafios que dão esse sabor para a vida. Se vocês entenderem que os desafios são um sabor diferente para a vida e saberem lidar com isso, vocês vão tendo sempre um sentimento de gratidão para a vida, para o universo, né? Então, assim, aceitem também de bom grado as dificuldades e entendam que são oportunidades para vocês estarem cada vez melhores, né? Uma pessoa perguntou aqui, né? Mas como é que eu faço para me acostumar, né? Como a pessoa vai se acostumar com o sintoma? Eu costumo dizer que é muito difícil a gente se acostumar com o sintoma, né? A gente, quando tem um sintoma, a gente precisa buscar ajuda, tratamento, né? Para ele. E quando a gente está fazendo um tratamento correto, a tendência é esse sintoma diminuir, esse sintoma ceder. E aí, com isso, a pessoa vai aprendendo a lidar com ela para que esse sintoma não venha mais. É, essa linha, eu acho que ela é muito tênue, né? Do o que eu tenho que me acostumar e o que eu tenho que buscar ajuda e não me acostumar na minha vida. Por isso existem os profissionais de saúde, né? Porque quando a pessoa não consegue, tá além do limite dela de avaliar, existem pessoas, né, que você vai procurar, que você vai conversar e que vão ajudar a avaliar junto com você. Porque às vezes quem tá passando pela situação, quem tá dentro dela, perde realmente esses parâmetros. Eu acho que é difícil, né, você passar de uma fase onde os sintomas são sinalizações de que está tudo errado aqui dentro, né, e que um processo de doença está acontecendo, até um processo de resiliência, onde você entende que o problema existe. Esse problema ele pode ser externo, ele pode ser interno, mas você consegue conviver com esse problema sem tanto sofrimento. Mas tendo a consciência de quais são as causas, de quais são os caminhos que você precisa seguir para poder mudar um pouco aquilo, né? É sempre bom, né, assim, uma correlação com uma pessoa que tenha realmente uma dor, por exemplo, que seja impossível de ser desligada por conta de um acidente, por conta, enfim, de um câncer, por conta de algum problema grave. Esse indivíduo, ele tem duas escolhas. Ele pode sentir aquela dor, né, e estar o tempo inteiro xingando, reclamando e não querendo seguir a vida em frente, ou com aquela mesma dor, ele pode estar tendo momentos bacanas, tendo vivências importantes, encontrando com as pessoas, construindo novas coisas para a sua vida, mesmo com o sintoma ali. Então, às vezes, o sintoma ainda não foi desligado de alguma forma, mas o seu olhar conseguiu, né, transcender aquele problema, porque é a questão negativa do hiperfoco. Quando eu falo para vocês terem um hiperfoco nas coisas certas, tem pessoas que fazem um hiperfoco nas coisas erradas. Então, ela gosta de olhar o tempo inteiro para o problema de estimação dela, né? Dá para você manter esse problema com você, mas você manter o foco em outras coisas da vida. E nesse momento o problema ele vai se apequenar, né? E aí fica mais fácil viver uma vida um pouquinho mais tranquila. Uhum. Bom, doutor Thiago, a gente está chegando no final da nossa live, né? Eu acho Ah, que importante pena. a gente deixar um tempinho aqui para a gente poder fazer os nossos agradecimentos, né? Fazer um fechamento, porque senão a live interrompe mesmo, dá uma hora, acabou, aí corta no meio do caminho e a gente não consegue fazer um fechamento. Teve uma pessoa que perguntou aqui, então, quais seriam esses sintomas que ficariam ali como alerta, né? Quais seriam esses sinais para ir buscar, então, um psiquiatra? Né? Tiveram umas duas pessoas que perguntaram aqui, então achei importante a gente recapitular. Tá, eu vou começar com a coisa mais grave. Se vem a você o desejo da morte, isso não te pertence. Tá? O desejo de morrer, ele é um sintoma de depressão. Então, eu acho que isso já é um chamado para muitas pessoas buscarem tratamento, tanto com a terapia quanto com a psiquiatria, né? As angústias profundas. Então, ninguém precisa estar chorando todos os dias, sentindo um aperto no peito, né, uma desesperança, começar a perceber toda a vida como se você tivesse com uma grande tela cinza na frente. Busquem ajuda. As ansiedades. Né? Tanto as ansiedades que elas são sentidas aqui dentro, quanto as ansiedades que se tornam físicas. O coração acelera, a sensação de morte iminente, a sensação de calor e de frio, o suor quando ele vem com grande intensidade. Tem pessoas que têm diarreia, por exemplo, quando estão muito ansiosas, né? Então, busque ajuda. Tem pessoas com transtornos de personalidade, aí, especificamente, por exemplo, o borderline ou outros, né? Que eles têm questões afetivas muito graves. Então, ele não consegue manter num relacionamento, né, uma estabilidade ao lidar com o outro. Então, ele grita, ele chora, ele se corta, ele se machuca, ele machuca o outro. Busque ajuda.
né? Os bipolares, é importantíssimo falar deles e lembrar deles, são indivíduos que eles ciclam em momentos de depressão muito grave, com momentos de aceleração. Aí tem várias formas de bipolaridade, mas assim, muito rapidamente, né? Um bipolar precisa de ajuda porque muitas vezes ele tem momentos de alta impulsividade, de agressividade, isso tudo é controlável, né? Um indivíduo que esteja percebendo coisas estranhas, né? Então, poxa, eu vou na rua e eu tenho a impressão de que todas as pessoas estão me vigiando e me perseguindo, né? Eu tenho a impressão de que tem vozes que falam comigo, né? Frases que vêm do nada, né? Busque ajuda, a gente consegue desligar essas percepções estranhas. E aí a gente tem uma lista gigantesca, né? Se a gente for olhar o manual diagnóstico, por exemplo, é um livro dessa grossura de várias doenças que a gente consegue ajudar. O comer compulsivo, que é uma área da Camila, por exemplo, né? Se o indivíduo não consegue ter um controle sozinho, né, para deixar de comer de forma em grande quantidade, em vários momentos do dia, isso leva a um sofrimento, de novo sofrimento. Lembrem-se que o sofrimento ele é uma chave, né? Se em tudo que eu falei existe um sofrimento no meio, busque ajuda. Essa ajuda, ela existe, né? E vocês podem, dentro de pouco tempo, né, um tempo intermediário às vezes, estarem numa sensação de paz plena, né, de bem-estar, vivendo uma vida feliz. A gente não precisa se acostumar com ele, né? Existem maneiras de viver melhor. Bom, doutor Tiago, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em estar aqui conversando com a gente hoje. Foi fantástico. Gostei muito. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui para quem acompanhou a gente, manda mensagem, manda direct que eu vou responder, doutor Tiago também, com muita boa vontade. Acho que a tecnologia, nesse momento, ela está nos ajudando muito, né? Eu já acreditava, eu já usava a tecnologia, eu já trabalhava com a terapia online desde que o Conselho regulamentou. E eu acho que a tecnologia é algo que veio para ficar e a gente tem que usar e tem que usar da forma correta, porque ela realmente encurta distâncias, ela aproxima pessoas e ela faz com que o tratamento chegue para mais pessoas. Então, agora é a hora. Deixa eu só aproveitar que eu vi ali uma nutricionista, e isso me fez lembrar o seguinte: a gente hoje atua sempre de forma multiprofissional. Então, não existe tratar só com um desses profissionais, né? Então, tratem com um psiquiatra, um psicólogo, um clínico geral, uma nutricionista, né, um educador físico. Isso é você buscar a saúde como um todo, porque cada um de nós cuida de um pedacinho, né? Então, cuidem da saúde com todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse tipo de cuidado. Só um lembrete, assim, né, que somos Sim, muitos. vamos lembrar daquele mosaico, né? A gente tem que lembrar do mosaico. Então, a gente tem que cuidar de cada partezinha para poder viver bem, viver melhor, né? Exatamente. Camila, muito obrigado pelo convite, tá? Estou sempre à disposição quando você quiser conversar novamente, tá? Como a gente fez uma dinâmica aqui né, uma troca, né, de questões específicas, gente, eu sei que vocês foram perguntando uma série de coisas, né, mas que não cabia no tempo da gente estar respondendo especificamente vocês, tá? É uma pena, mas entendam que não foi desleixo nosso, tá bom? Mas é que a gente tem um tempo muito específico para estar conversando aqui, senão eles expulsam a gente do Instagram. Quem sabe a gente não marca, né? Não agenda faz uma outra live, a gente abre mais para um bate-papo. É uma questão da gente se organizar. E fica aí, né? Para quem acompanhou a live, também sugerir outros temas pra gente, que a gente pode aqui abrir para conversar. Vai ficar gravado no IGTV. Eu não sei muito bem usar o recurso, gente, mas eu vou tentar hoje deixar salvo e colocar no IGTV para a gente poder assistir, rever quantas vezes quiser, tá? Vou tentar, torçam por mim para que eu consiga. Então, doutor Thiago, um grande beijo. Beijão, gente. Um Tchau, beijo, tchau. um beijo, pessoal. Tchau, tchau.